Pôncio Pilatos, o homem que ousou condenar Jesus. Você sabe o real motivo? Um governador romano. Um julgamento que mudou a história. Uma decisão que ecoa até hoje. Quem foi Pôncio Pilatos, o homem que selou o destino de Jesus? Por que um político astuto, treinado para governar com pulso de ferro, vacilou diante de um simples carpinteiro da Galileia? E o que sua história revela sobre poder, medo e a eterna luta entre justiça e conveniência? Prepare-se para mergulhar nos segredos de um dos personagens mais enigmáticos da história. Um homem que poderia ter mudado tudo, mas escolheu lavar as mãos. O governador que desafiou judeus e romanos. Pôncio Pilatos não era um homem comum. Enviado a uma das províncias mais turbulentas de Roma, a Judéia, ele chegou com uma missão clara: impor ordem a qualquer custo. Mas o que ele não sabia era que Jerusalém não era apenas uma cidade, era um barril de pólvora religioso. Seu primeiro erro: ordenar que soldados marchassem pela cidade carregando estandartes com a imagem do imperador, um insulto direto à fé judaica. A revolta foi tão violenta que Pilatos, acostumado à obediência cega, viu-se forçado a recuar. Pela primeira vez, ele entendeu: ali, o poder de Roma tinha limites. Mas ele não aprendeu a lição. Sangue, água e uma decisão fatal. Quando Pilatos ordenou a construção de um aqueduto usando o tesouro sagrado do templo, a resposta foi rápida e sangrenta. Soldados infiltrados massacraram manifestantes, manchando seu governo com violência. E então, veio o momento que definiria seu nome para sempre. Jesus de Nazaré, um homem acusado de blasfêmia e rebelião, foi levado a seu tribunal. Pilatos, um político experiente, reconheceu imediatamente: ali não havia ameaça. Jesus falava de um reino que não era deste mundo, palavras que intrigaram e perturbaram o governador. Mas a multidão, manipulada pelos sacerdotes, exigia sangue. E Pilatos, preso entre a justiça e o medo de uma revolta, fez o impensável. O dia em que Pilatos lavou as mãos. Você já imaginou estar diante de uma escolha que definirá seu lugar na história? Pilatos tentou fugir. Ofereceu à multidão a chance de libertar Jesus ou Barrabás, um criminoso violento. Para seu horror, o povo escolheu Barrabás. E então, ele fez o gesto que marcaria para sempre. Lavou as mãos em público, declarando-se inocente. Mas será que alguém pode realmente escapar da culpa? O fim de um governador e o começo de uma lenda. Após a crucificação, Pilatos caiu em desgraça. O massacre de samaritanos foi a gota d'água. Chamado de volta a Roma, seu destino é um mistério: suicídio, exílio ou até mesmo arrependimento. Mas uma coisa é certa: seu nome nunca foi esquecido. O legado de Pilatos, o que a sua história nos ensina hoje? Pôncio Pilatos não era um monstro. Era um homem como qualquer outro, preso entre o dever e o medo, entre o poder e a consciência. Sua história nos confronta com perguntas incomodas. Quantas vezes escolhemos o caminho mais fácil em vez do que é certo? Até onde iríamos para preservar nosso poder? É possível lavar as mãos e ainda manter a alma limpa? Ele poderia ter libertado Jesus. Poderia ter mudado a história. Mas, no fim, sua indecisão o transformou no eterno símbolo da covardia moral. E você? O que faria no lugar de Pilatos? Uma coisa é certa: 2000 anos depois, seu nome ainda nos faz pensar. Porque, no fundo, todos temos um pouco de Pilatos dentro de nós. Pôncio Pilatos, o governador romano que marcou a história. Na conturbada região da Judéia, sob o domínio do Império Romano, Pôncio Pilatos se destacou como um governador no mínimo polêmico. Seu período no poder é mais lembrado pelos constantes conflitos e tensões com a população judaica. Relatos históricos revelam uma relação instável entre Pilatos e os judeus, marcada por desafios e confrontos. No entanto, seu governo ficou eternizado por um evento crucial: o julgamento de Jesus Cristo, um dos momentos mais significativos da história do cristianismo. Antes de mergulharmos nessa história, gostaríamos de agradecer ao origem de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos governou a Judéia por 10 anos, durante o reinado do imperador Tibério, entre 26 e 36 d.C. Sua administração foi marcada por tensões com a população local, conforme registrado por fontes como o historiador Flávio Joséfo, o filósofo Filon de Alexandria e os evangelhos cristãos. Pouco se sabe sobre sua vida antes de assumir o governo, mas seu sobrenome, Pilatos, sugere uma possível ligação com o pilo, um dardo usado pelos soldados romanos. Sua origem provavelmente remonta à região do Samnium, na Itália Central, indicando ascendência entre as famílias locais de líderes. Antes de ser nomeado governador da Judéia, Pilatos provavelmente teve uma carreira militar,
seguindo o modelo estabelecido por Augusto para membros da ordem equestre. Alguns historiadores especulam que ele pode ter comandado legiões nas fronteiras do Império, como as regiões do Reno ou do Danúbio. Após a deposição de Arquelau, filho de Herodes, o imperador Tibério nomeou governadores para administrar a província diretamente, e Pilatos foi escolhido como quinto governador da Judéia em 26 d.C. Pôncio Pilatos como governador. Como representante máximo de Roma na Judéia, Pilatos detinha poderes excepcionais. Ele tinha autoridade para decretar a pena de morte, um direito que destacava a supremacia romana sobre as leis locais. Mesmo que o Sinédrio, o tribunal judaico, condenasse alguém à morte, a sentença precisava ser ratificada pelo governador para ser executada. Além disso, Pilatos era responsável pela cobrança de impostos e pela cunhagem de moedas, consolidando seu controle sobre as esferas administrativa, militar e judicial. Sua residência oficial ficava em Cesareia, uma cidade estratégica onde as principais tropas romanas estavam estacionadas. No entanto, durante festivais religiosos importantes, como a Páscoa, Pilatos se deslocava para Jerusalém, reforçando a presença militar para manter a ordem. Essas movimentações demonstravam o poder romano, mas também aumentavam as tensões com a população local. Tensões entre Pilatos e os judeus. As fontes históricas mostram que Pilatos frequentemente agia de maneira ofensiva aos costumes judaicos. Um dos primeiros incidentes ocorreu quando ele ordenou que soldados romanos entrassem em Jerusalém carregando estandartes com a imagem do imperador, uma afronta direta às crenças judaicas. A população protestou veementemente, e após dias de negociação e ameaças, Pilatos acabou cedendo e retirou os estandartes. Outro episódio controverso foi a instalação de escudos dourados no Palácio de Herodes, em Jerusalém, com inscrições dedicadas a Tibério e ao próprio Pilatos. Os judeus consideraram isso uma provocação e apelaram ao imperador, que ordenou a remoção dos escudos. A gota d'água, porém, foi quando Pilatos usou fundos do tesouro do templo para construir um aqueduto. Essa decisão, documentada por Flávio Joséfo, gerou revolta generalizada, levando a protestos reprimidos com violência. Evidências arqueológicas. Além dos registros escritos, a arqueologia comprova a existência de Pilatos. Moedas cunhadas durante seu governo trazem o nome de Tibério, e a famosa Pedra de Pilatos, descoberta em Cesareia em 1961, é a única inscrição conhecida que menciona um governador romano da Judéia antes das guerras judaico-romanas. Esses achados confirmam sua atuação histórica. O julgamento de Jesus. Em 33 d.C., líderes judeus levaram Jesus a Pilatos, acusando de subversão, incentivo à evasão fiscal e autoproclamação como rei, uma afronta ao poder de César. Os evangelhos relatam que Pilatos reconheceu a inocência de Jesus e tentou libertá-lo, mas a pressão dos sacerdotes e da multidão o levou a autorizar a crucificação. O gesto de lavar as mãos simbolizou sua tentativa de se isentar da culpa, mas seu nome ficou para sempre ligado ao evento. O fim de Pilatos. Seu governo chegou ao fim em 36 d.C., após ordenar o massacre de samaritanos no Monte Gerizim. A violência provocou denúncias ao governador da Síria, Lúcio Vitélio, que o destituiu e o enviou a Roma para prestar contas. Tibério morreu antes do julgamento, e o destino final de Pilatos permanece incerto. Alguns historiadores acreditam que ele se aposentou, enquanto o escritor Eusébio afirma que ele cometeu suicídio durante o reinado de Calígula. Seu legado é marcado por conflitos e pelo papel no julgamento de Jesus, um evento que o imortalizou na história. Se você gostou destas exclusivas, aproveite agora mesmo.